Graça e paz, minhas amadas. Boa tarde, mulheres imparáveis, mulheres reconstruídas. Aqui quem fala é Yasmin Mendes, a mentora de vocês. É com muita honra, com muita gratidão a Deus que eu estou aqui. Falo para você que quando eu estava preparando essa palavra de hoje, essa ministração da agora à tarde, o meu coração começou a queimar, as lágrimas não conteve, porque o Senhor começou a ministrar grandiosamente no meu coração, porque não sou eu que vou falar, será a palavra de Deus, será a vontade de Deus, a qual Ele quer que eu ministre na vida de vocês. Não fui eu que escolhi, foi o próprio Pai. E assim como me quebrantou, eu acredito que essa palavra vai quebrantar os seus corações. Amém? Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de fazer uma oração nessa tarde, agradecendo a Deus e agradecendo a vocês que estão aqui. Primeiramente, quero agradecer ao meu Pai pelo privilégio de levar a palavra dele, cumprir o ID, e agradecer todas as administradoras desse grupo, desse ministério online, agradecer pelo convite, a qual eu recebi através da irmã Milene. Quero agradecer por cada administradora desse grupo que tem confiado em meu ministério. Então é com muita honra, é com muita gratidão a Deus. Muito obrigado. Amém? Vou fazer uma oração para a gente iniciar a palavra de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, eu quero agradecer, Senhor, por esse sábado, eu quero agradecer por essa tarde, eu quero agradecer por esse momento, ó Deus, que a gente tem de falar da Tua palavra, de cumprir o ID, ó Deus, para milhares de mulheres, para vidas que a qual a gente nem conhece, mas o Senhor sabe, ó Pai, que precisa de um alimento, que precisa de uma palavra, porque o Senhor tem poder de transformar qualquer cenário, o Senhor tem poder de transformar nossas vidas, ó Pai, e o Senhor tem poder de trazer resposta aos nossos corações. Então, nesse momento, ó Deus, eu quero agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade a qual o Senhor me concedeu de viver. E muito obrigada, ó Deus, por ministrar, Senhor, ao meu coração, porque antes de o Senhor falar com essas mulheres, antes de o Senhor entregar essa mensagem para ela, o Senhor quebrou o meu coração, o Senhor trouxe uma palavra direcionada para mim. A reflexão primeiro bateu em mim, para depois bater, Senhor, nessas mulheres. Então eu acredito, ó Pai, naquilo que o Senhor vai fazer na tarde de hoje. Que não seja eu, mas seja o teu poder, seja a tua manifestação nessa tarde. Então eu louvo e eu agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, no nome de Jesus. Minhas amadas, vocês estão na campanha, né? A campanha que fala altar, lugar de resposta. Deus, ele começou a falar comigo logo depois, no terceiro dia, quando eu recebi esse convite. E eu quero ler para vocês a passagem que Deus colocou no meu coração, lá em Gênesis, capítulo 22, que fala assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque e o seu filho, e vendeu-lhe lenha para o holocausto. E levando-se, foi a um lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse: Abraão, os seus moços, ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorando, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse:
Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram a um lugar que Deus lhe disse. Edificaram Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, o seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Minhas amadas, eu vou ler novamente esse versículo 9 de Gênesis capítulo 22. Diz assim: E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, o seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Minhas amadas, essa palavra falou tão poderosa no meu coração. Deus começou a me ministrar tanto na minha vida que eu não contive as minhas lágrimas. E ali eu vi que Deus, ele pede Isaque. Na verdade, Deus, ele não está pedindo Isaque, mas sim ele está pedindo o coração de Abraão. Porque quando Isaque nasceu, Abraão parou de oferecer altar para Deus. Abraão parou de fazer sacrifício para o Senhor. E naquele momento, Deus, ele fez Abraão refletir aonde estava o seu coração. Se o seu coração estava em Deus ou se o seu coração estava no seu filho. Eu quero falar para você que naquele momento, Abraão, ele seguiu com a ordem de Deus. Ele seguiu para fazer aquilo que Deus pediu ao seu filho. E eu quero falar para você que é muito melhor a gente servir a Deus chorando, é muito melhor a gente servir a Deus com dor, é muito melhor a gente sofrer na presença de Deus do que a gente sofrer sem a presença de Deus. Deus fala que antes de ter um altar de resposta nesta tarde, ele fala que existe sim um altar de sacrifício. E aonde você tem feito o seu sacrifício a Deus? Quais tem sido a sua dor no meio da sua humilhação, no meio da sua frustração? E eu falo para você que antes de a gente ter um altar de resposta, um lugar de resposta, eu quero falar que antes de viver isso, a gente precisa ter um altar de sacrifício, a gente precisa saber entregar aquilo que Deus tem pedido para nós. Você precisa passar por uma boa caminhada em Cristo. Abraão, ele andou 3 dias para oferecer o seu filho, para colocar o seu filho em altar. Muitas das vezes a gente precisa passar anos servindo a Deus para viver uma promessa. A gente precisa pagar preço durante dias, durante meses. A gente precisa sim fazer um altar de oração, um altar de campanha. A gente precisa fazer um altar de sacrifício, renunciar àquilo que Deus pede, aquilo que Deus quer fazer sobre a nossa vida. E hoje eu te pergunto, qual é o seu sacrifício? O que você tem feito para ter um altar de resposta, minha amada? Você quer um altar de resposta? Você quer ver o milagre de Deus? Mas o que você tem feito? Qual é o seu altar? Aquilo que você tem preparado para Deus? Aonde você tem colocado Deus na sua vida? Isaque, ele foi amarrado no meio de um altar. Isaque estava ali como um cordeiro. E você está aonde? Você está amarrando as suas coisas na onde? Nas coisas de Deus ou nas coisas terrenas? Abraão, ele foi sensível à voz do Senhor. Ele foi sensível para entender aquilo que Deus estava pedindo para fazer, porque de fato teria que fazer aquilo que Deus estava fazendo, pedindo para ele. Muitas das vezes Deus pede algo para nós. Eu quero trazer uma uma lição para você nessa noite, que muitas das vezes Deus, ele pede algo para nós, mas a gente não quer entregar aquilo que ele está pedindo. Nós quer somente entregar aquilo que não vai doer a nossa carne. E o que tem doído a sua carne? Qual a renúncia que você tem que fazer nessa tarde? Qual é a sua entrega para você fazer nessa tarde?
E eu quero falar para você que, de fato, Deus tinha pedido para Abraão o seu filho. Por muitas das vezes, nós não quer fazer aquilo que Deus está pedindo. Por muitas das vezes, nós não queremos entregar aquilo que Deus está pedindo para você levar ao altar, ao lugar, para você reconhecer que Deus está acima de qualquer coisa da sua vida. Se a gente não obedecer, minhas amadas, se a gente não entregar aquilo para Deus no nosso altar para o Senhor, não tem como você ter um altar de resposta, não tem como você viver um sim de Deus. Abraão, ele começou a viver o sim de Deus na vida dele. O porquê? Porque ele entregou aquilo que Deus pediu, ele entregou aquilo no altar para ele viver uma resposta. Se você está esperando uma resposta de Deus nessa tarde, se você está esperando algo da parte de Deus para a tua vida, começa a entregar, começa a fazer o seu altar em Deus, começa a fazer o seu devocional todos os dias, começa a fazer a sua entrega todos os dias, cria um altar no seu secreto, cria um altar no seu íntimo, começa a se preparar para você começar a viver a resposta de Deus para a sua vida. Muitas pessoas querem a resposta de Deus, muitas pessoas querem o lugar de um altar, de uma resposta de Deus, mas são poucas pessoas que montam o seu altar. E nessa passagem Deus me faz como uma palavra de confronto ao meu coração, aonde eu comecei a reconhecer que nós precisamos montar o nosso altar. Não tem como a gente viver uma resposta de Deus no altar se a gente não dá nada para Deus. E o que você tem entregado para Deus no seu altar, só assim a gente começa a ver o que Deus vai fazer. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que Abraão, ele tinha uma fé suficiente, ele tinha uma fé sobrenatural em Deus. Ele tinha certeza que se ele entregasse Isaac no último minuto, Deus poderia ressuscitar aquele filho. Mas através do cordeiro ali, Deus ele proveu a ponto que ele não precisou sacrificar o seu único filho. Eu quero falar para você, tenha uma fé sobrenatural a partir de hoje. Tenha uma fé a ponto de você entregar aquilo que Deus te pedir. Não tenha medo. Se Deus está falando entrega, coloca no altar. Eu não sei qual é, se é um bem material, se a sua vida é financeira, se é a sua vida sentimental, se é algo familiar que você precisa entregar no altar, se é aquilo que você precisa deixar nas mãos de Deus para agir na tua vida. E eu quero encerrar essa palavra, eu quero encerrar essa ministração, eu quero encerrar essa pregação com uma reflexão para você, mulher. Antes de você viver um altar de lugar de resposta, nesta tarde, como uma profetisa do Senhor, eu falo para você, começa a fazer o teu altar em Deus. Para você viver um altar de resposta, você precisa criar o teu altar perante o Senhor todos os dias da sua vida. Seja uma mulher constante, não seja uma mulher procrastinadora, seja uma mulher intencional e uma mulher pontual naquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida, hoje e sempre. No nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade. Amém.